Bom, saindo um pouco do transporte, que é, digamos assim, o nosso principal foco de trabalho lá, né, e olhando de uma forma sistêmica e integrada, porque aí agora eu vou passar para a logística. Então, a logística, o transporte de carga, ele é uma das funções principais da logística. Então, ele está ali dentro, né, da logística. Então, só posso pensar logística se eu pensar sistemicamente. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando de uma coisa que impacta de 10% a 24% do PIB do mundo, né? De 10% a 13% do PIB nos países desenvolvidos, pode até ser menos se você for muito eficiente, né? E cerca de 20% no Brasil. E o transporte, ele é alguma coisa que promove transferência e distribuição física, né? Então, ele produz transferência de 5% a 15% de impacto nos custos logísticos e distribuição física de 15% a 35% de impacto nos custos logísticos. Normalmente, quando você fala de transferência, ou seja, grandes distâncias, um ponto para outro, grandes escalas de produção, grandes volumes de matéria-prima que você precisa estar levando, você pode ter uma opção multimodal. Então, rodoferro, rododuto, rodoaéreo, tá? Você pode ter esse tipo de opção. Ou seja, você pode compor os modos e tentar melhorar aquela matriz que você está vendo ali. Mas quando você fala de distribuição física, na área urbana, localizada de para muitos pontos, normalmente você vai estar dentro do transporte rodoviário, você vai estar usando principalmente o transporte rodoviário. Aí o modo, na verdade, é o tipo de veículo que você está usando e o tipo de combinação que você está fazendo dentro do modo rodoviário. Você pode compor isso para melhorar a tua situação. O problema todo é que a gente tem que começar a pensar a logística não apenas como transporte, né? Então, você vê muitos trabalhos que pretensamente dizem que são trabalhos de logística e muitas empresas que dizem que pretensamente fazem logística, mas, na verdade, eles são transportadores, né? E a logística, ela é transporte, gestão de estoque e processamento de informação. Então, logística é muito mais que isso. Quer dizer, qualquer plano de logística que você pretenda fazer, no mínimo tem que ter uma compensação entre transporte e estoque, gestão de estoque, tá? Você tem que ter alguma coisa que ajuste fluxo com estoque, com produto em estoque, tá? Compensando esses custos e tentando chegar no custo mínimo, né? Então, isso que a gente fala de sistema e integração, né? Como que você olha todo o conjunto, né? Não adianta eu ter uma excelente possibilidade de transportar soja de onde é produzido para o porto, chegar no porto e não ter onde descarregar, não ter armazém. Não adianta nada eu produzir na origem e não ter onde estocar para poder aguardar o retorno do modo de transporte que está chegando, tá? Não adianta nada eu ter estoque imobilizado sem ter como transportar, seja o que for, de eletroeletrônico a resíduo de reciclagem. Eu preciso botar esses caras no fluxo logístico, eu preciso jogar eles para o processamento. Então, eu preciso pensar transporte, preciso pensar estoque, que se você somar a gestão de estoque, que é custo financeiro, e armazenagem, monta ali 37%. Então, da mesma ordem, né? Você está falando de 1/3 transporte, 1/3 estoque e 1/3 resto, tá? Então, você tem que pensar nessas coisas. Plano de logística tem que ser plano de logística, não pode ser plano de transporte. Porque aí vai acontecer o seguinte, você vai ter uma situação de visão do poder público versus visão da iniciativa privada. Em qualquer empresa de produção, né, qualquer empresa que vá fabricar qualquer coisa e que precise que o produto dela flua, ela pensa nessa visão logística. Tá? Então, ela pensa que ela precisa de conexão e precisa de ter local para poder guardar o produto dela para poder processar. Ela sempre está pensando como que ela vai otimizar a cadeia logística, considerando tudo, não apenas transporte. Agora, se ela não tem opção para embarcar, então ela vai embarcar no modo mais fácil, que ela vem fazendo, rodoviário. Tá? Então, quem é o cliente do poder público, né? Para quem nós temos que estar oferecendo serviço? Quem que nós temos que atender? Você tem que ir lá e conhecer o problema dele. Qual é o teu problema? O que exatamente você precisa? De repente, ele não precisa de mais transporte, ele precisa de mais estoque.
De repente, ele não precisa de levar para um outro lugar, ou de levar para o mesmo lugar que ele sempre levou. O Saul aqui é um defensor de que a gente não pode continuar mandando carga para Santos, cara. Tem que mudar o vetor, tem que ir para outro lugar, tá? Então, a gente tem que mostrar esse tipo de coisa. E aí, como que você escolhe isso, né? Você está trabalhando desenvolvimento socioeconômico como indutor da oferta de transporte, né? Ou você está trabalhando transporte como indutor do desenvolvimento socioeconômico? Eu já tenho uma necessidade, já tenho um problema e eu preciso resolver. A maioria das coisas que a gente tem visto está na segunda opção, né? Na verdade, eu já tenho um entrave e eu preciso resolver o entrave. Mas será que já não chegou a hora da gente fazer um esforço maior e pensar também a parte de cima? Quer dizer, onde que a gente vai querer ir daqui a... E 2050? Como é que a gente vai fazer? E 2100? Como é que a gente vai fazer? E resolver com os nossos próprios recursos, né? Isso, eu acho que isso é que é importante. Bom, o que a gente precisa, né? A gente precisa de tudo. Investimentos básicos é tudo, né? Precisa de tudo. Mas a gente precisa de modos de transporte de maior capacidade, então ferrovia, transporte de cabotagem, melhores portos, né? A gente precisa investir nessas conexões. Se você vai querer fazer multimodalidade, tem que investir na conexão, armazém e terminal, tá? Isso daí funcionando bem. A gente precisa trabalhar com tecnologia da informação, então pensa que hoje tudo aquilo que você tinha dificuldade de processar, agora faz facilmente com um celular. Você consegue fazer um controle disso. Então, tecnologia de informação é fundamental. Agora, a gente precisa também de uma reforma gerencial. Assim, na minha cabeça, tudo que a gente faz no Brasil é tão entravado, tão difícil, tão cheio de exigências. Será que a gente precisa disso mesmo? Né? Será que isso daí será que nós temos capacidade de tratar os problemas com tanta dificuldade, com tanta exigência, com tanta verificação? Será que talvez não tivesse um caminho mais fácil? Talvez a gente precisasse confiar mais em nós mesmos, né? O diretor acadêmico da COP, o professor Watanabe, um dia mostrou um artigo muito interessante. Ele relacionava o desenvolvimento econômico com confiança que as pessoas têm umas nas outras, né? Então, ele mostrou, por exemplo, que os países mais desenvolvidos economicamente, eles têm menos restrição em confiança mútua entre os pares. Ou seja, eu acredito mais no que ele está fazendo, ele acredita mais no que eu estou fazendo, ele acha que eu vou cumprir o compromisso, eu acho que ele vai cumprir o compromisso. E o coitadinho do Brasil era o último colocado. É o lugar que todo mundo desconfia de todo mundo, né? Que a gente não consegue se organizar. Temos que pensar isso, gente. Pode ser chato, pode ser ruim, mas é uma coisa que a gente precisa ver dessa forma. Isso dentro da visão sistêmica integrada que eu mostrei para vocês e usando a tecnologia e a inovação a serviço da logística, para juntar essas coisas todas aí. Bom, mas eu também não podia deixar de falar para vocês, porque isso é uma coisa que a gente faz direto, que eu preciso de sustentabilidade, né? Então, eu quero crescimento econômico, sim, mas eu quero comunidade e equidade, quer dizer, eu quero desenvolver a parte social, gerar emprego, distribuir renda, melhorar a situação de todos, criar empregos de maior qualidade. Eu quero proteção ambiental, preservar recursos naturais, usar todos os recursos de forma eficiente, usar mais energia renovável do que a gente já usa, porque eu quero trabalhar dentro desse triângulo da sustentabilidade. Então, além daquilo que a gente viu antes, eu preciso pensar também em investimentos sustentáveis, né? Isso a gente tem um trabalho grande lá. Se vocês quiserem, a gente está às ordens para apresentar para vocês. Isso tanto na gestão de transportes, quanto na operação de transportes. Então, por uma questão até do tipo de trabalho que a gente faz, o enfoque nosso lá no Programa de Engenharia de Transporte nessa área é esse tipo de aplicação para operação, quer dizer, como que eu torno a operação mais sustentável. Tinha um item chamado articulação setorial lá que o Zé pediu para a gente falar. E quando eu olhei articulação setorial, eu pensei nesse negócio aí que eu mostrei para vocês, né? Aquele filme do Indiana Jones, o primeiro deles, que ele logo no início sai correndo, é uma bola de pedra atrás dele para amassar ele, né? E ele consegue, no último momento, fugir. Isso é que eu brinco lá, que a gente vive eternamente com a bola de pedra atrás da gente, né?
e a gente está ali com a bola de pedra eternamente. Só que o problema é que, no meu caso lá, ainda tem uma corrente de ferro e uma bola impedindo que eu ande, né? Ou seja, é aquela história de como que eu facilito essas coisas. Ó? Então, eu tenho lá competitividade global e desenvolvimento socioeconômico, bola de pedra atrás da gente, né? A gente está na efetividade logística, que é eficiência e eficácia, querendo correr para não ser esmagado pela bola de pedra. E a gente está ali com infraestrutura, indústria pesada, tecnologia de informação, capacitação intelectual, tudo isso está prendendo a gente para ir adiante, né? Então, como que a gente articula isso? A gente tem que começar a olhar mais para o lado e dizer assim, o que você precisa? O que você está precisando? Como é que a gente pode ajudar? Né? Tentar entender o problema e buscar o problema e entender o problema daquele que está atuando ali, porque aí você talvez consiga sintonizar e alinhar com ele e tentar resolver isso. Então, a gente precisa desenvolver capacitação aqui dentro, a gente precisa deixar de ser dependente de fora, desenvolver indústria, desenvolver bem de capital, desenvolver capital intelectual, isso tudo a gente tem que fazer imediatamente, né, para a gente poder não precisar importar trem da China, né, fazer essas coisas que a gente podia não ter deixado de fazer. Pensa o seguinte, a gente é um bom conhecido fabricante de avião no mundo. Se você faz isso, você consegue fazer qualquer outra coisa, não é? Pensa bem em termos de transporte, né? Avião, imagina você indo para o aeroporto, vão entrar, por favor, passageiro, por favor, embarcar nesse avião chinês. Você, não, esse daí eu não vou entrar não, porque é chinês, né? Não sei como é que vai ser isso. Então, cara, pensa nisso, né, que você consegue avançar nesse conceito. Olha só um exemplo, caso brasileiro. Existe uma empresa chamada ArcelorMittal, que tinha um problema de transporte de calcário. Calcário normalmente é transportado por gôndola, né, vagão gôndola. Só que os vagões gôndola do Brasil estão todos comprometidos com minério de ferro, carvão e coisas desse tipo. E a ArcelorMittal precisava transportar calcário, né, e ele tinha sobra de vagão plataforma e sobra de container, né? Então, ele disse assim, bom, podia usar container e vagão plataforma para transportar calcário, que não é uma prática. Se você for falar isso para o americano, para o alemão, ele vai dizer assim, pô, mas tá maluco. Container para transportar bem de alto valor, mas eu tenho aqui plataforma e tenho container, vamos dar um jeito de fazer isso. Então, eles desenvolveram toda uma tecnologia e trabalharam no sentido de usar o container para transportar calcário. E o que aconteceu? A opção é melhor em custo, né? Ela é melhor em perdas, porque eu gero menos finos, eu manipulo menos o calcário. Na verdade, eu coloco o calcário dentro de um filme, dentro do container, na origem. A partir daí, só o container é manipulado, no destino ele é deixado direto na siderúrgica, eu perco o pó do calcário, não se transforma em menos pó. Então, eu tenho menos perda, menos custo. Eu tenho todos os itens bons em termos de aspectos ambientais. Isso daí não é estimado, não. Isso aí foi medido na operação que já está funcionando há 2 anos na linha da ArcelorMittal. O único problema que eu tenho ainda aqui é que o tempo ele é um pouco maior do que o tempo rodoviário, porque o rodoviário eu embarco de um lado e jogo do outro, não tenho terminais, né? Mas se você olhar todo sistemicamente falando, a alternativa rodoferroviária por container ela é disparadamente melhor do que as outras alternativas que eram praticadas, né? Então, uma visão diferente que a gente fez. Bom, a universidade ela é capaz de atuar ilimitadamente para sugerir soluções para os problemas que vocês viram aqui, né? A formação de mão de obra geral e específica, desde a graduação até a pós-graduação, doutorado, tá? Desenvolvimento de equipamentos, a gente tem o exemplo da COP e todas as outras universidades federais, estaduais, particulares, trabalhando para desenvolver equipamentos, tecnologias, sistemas, né? Aprimorar capacidade intelectual e promover comunicação com a sociedade, quer dizer, tentar, então, ver o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer. Para atendimento às necessidades específicas do Brasil, quer dizer, nós temos características próprias nossas.
a gente tem que começar a tentar buscar soluções que sejam as melhores para nós. E ter capacidade crítica de tentar verificar se não há imposição de tecnologia e de conhecimento de fora para cima do que a gente está fazendo aqui. Minimizando a importação de tecnologia e reduzindo a dependência de recursos externos, né? Então, acho que isso é uma coisa importante para vocês. Bom, para finalizar, eu queria fazer um convite para vocês todos, né? Não sei se vocês conhecem, existe a Associação Nacional de Pesquisa, Ensino e Transporte, uma associação com mais de 27 anos de existência, mais de 27 eventos já realizados, tá? Pela primeira vez em toda a vida da ANPET, esse ano será feito em Belém do Pará, na região norte. Nunca foi feito antes na região norte, tá? De 4 a 8 de novembro, né? O site do evento está aqui embaixo. Eu vou deixar com vocês um cartazinho para você divulgar. Depois, no final, eu tenho material ali da ANPET, que vocês quiserem pegar, os anais dos últimos 3 eventos, né, que foram realizados em Minas Gerais e em Santa Catarina, em Joinville, os 2 últimos, né, e o do Rio de Janeiro, né. Estão também abertas as inscrições para submissão de trabalhos técnicos. O BNDES ele é reconhecido como uma instituição que produz bons trabalhos técnicos, né? Tem uma revista. Então, deem uma olhada nas linhas lá que a gente tem, que eu acho que seria um excelente fórum para a gente tratar sobre esses problemas de logística e transporte. Eu queria agradecer aí a oportunidade de ter falado para vocês, né? Vou me colocar à disposição depois para a gente debater no que for preciso e devolvo agora a palavra aqui para o Zé, para ele dar continuidade. Muito obrigado.